Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso desafio de 20 lives sobre a nova educação. Então, todos os dias, né, de segunda a sexta, eu vou entrar aqui pontualmente às 5 da tarde para a gente conversar, né, sobre desafios da nova educação, sobre vários conflitos que a gente está tendo aí. E a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Vou esperar o pessoal dar uma entrada aí, enquanto a gente vai relembrando, né, o que foi falado até ontem, né? Ó, Krika tá aí, Roberta, Lucas, o pessoal tá entrando aí. Vamos que vamos, pessoal. Pessoal que já tá entrando, vou sempre usar esse bizu, essa manha aqui, que aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho. Manda esse aviãozinho para os amigos de vocês, para eles saberem que a live começou. Então, pra gente bater esse papo aqui, beleza? A ideia é realmente a gente espalhar essa palavra aí, né? Eu vejo que tem muita coisa que tá afligindo muitas pessoas, né? Nessa primeira semana eu optei por falar só sobre EAD, né? Que não é exatamente o foco do meu canal, mas eu vejo que é uma das maiores dores, né? Um dos maiores desafios dos professores no momento, né? Porque a maioria caiu de paraquedas, né? Nessa situação, né? Teve que se reinventar, não sabia o que era vídeo, o que era nada. Teve a situação do vírus e teve que se reinventar e muita coisa tá dando errado e isso gera muita aflição, muita ansiedade para todo mundo. Inclusive, esse foi o tema, né, da live de ontem, onde eu quis mostrar um pouco para vocês como toda essa questão de mudanças, elas se trata mais de uma oportunidade, né? De como o EAD, não por causa do EAD, mas do momento em que a gente tem para repensar a educação, né? De repensar todos os modelos, né? Poxa, a educação tem aquele mesmo modelo lá do século XIX. É cada vez mais comum para todo mundo que esse modelo não está dando certo, de ficar passando uma avalanche de informações e tudo mais, mas a gente fica travado, né? Para mudar, para fazer diferente. E querendo ou não, essa questão do vírus e tudo mais, né? E toda essa correria que acabou se tornando nas escolas, acaba também sendo uma oportunidade de fazer a gente questionar como funcionam algumas coisas nas escolas, né? Então, eu acho que sim, é uma oportunidade, né, de mostrar que as coisas não precisam ser dessa forma, que os alunos não precisam ficar de 6 da manhã até meio-dia, de 1 da tarde até 6 da tarde em sala de aula, só escutando o professor, que a gente tem formas e estratégias diferentes de aprender, né? Então, eu acho que se a gente vira a chave, se a gente muda a forma como a gente pensa, fica muito mais leve, né, da gente levar tudo isso aí, beleza? Então, gente, ó, quem chegou agora, aviãozinho, manda pros amigos, manda pro pessoal pra gente compartilhar esse caminho aí. Bom, o que eu vou falar hoje? Vamos começar o papo de hoje, né? O pessoal tá... Enfim, o que acontece? Eu quero falar um pouco sobre como dar os primeiros passos no EAD. Tem muita gente que já está dando os primeiros passos no EAD à força, né? E eu quero falar um pouco... eu não vou falar tanto de detalhes técnicos, eu vou falar de alguns softwares, eu vou falar de algumas dicas, mas eu vou falar um pouco da minha história. Eu quero que vocês entendam um pouco da minha trajetória e que como isso pode refletir na realidade de vocês, né? Então, eu vou contando a minha história e vou trazendo, né, nuances do que você pode aplicar, né? E depois eu vou dar algumas dicas e ver como é que isso reflete na sua própria jornada, tá bom? Então, o que acontece? Eu trabalho tô nessa área da educação aí desde 2014, né? Muito já focado na tecnologia educacional. E eu comecei, né, minha história trabalhando numa startup de tecnologia educacional, né? E na nossa jornada a gente percebeu, né, a gente começava a falar em movimento maker, que na época, poxa, ninguém nem falava disso no Brasil. A gente percebeu que isso podia dar um match, né, uma combinação com a educação, as coisas da educação mão na massa e tudo mais. E o que a gente viu de comum naquela época é que já existiam aulas de robótica. Mas não existia uma sistematização de aula de robótica. Na verdade, não está muito diferente de hoje em dia, não. Então a gente percebeu assim, cara, os professores, né, estão aí tentando, né, dar essas aulas e vamos tentar sistematizar esse tipo de conteúdo.
E então a gente foi trabalhar numa estrutura que, vamos dizer assim, nem é o EAD, não é o ensino à distância, mas é um conceito que talvez alguns de vocês conheçam, que se chama ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido, né? É você usar videoaulas, mas também ter o professor fisicamente. Como assim? Então, a nossa estratégia, né, como startup foi pensar assim, olha, a gente vai criar videoaulas de robótica para as escolas, só que assim, a gente não vai fazer um EAD para as crianças, não ensina à distância, onde as crianças só aprendem pelo computador. Elas vão acompanhar esse vídeo, aí cada um vai trabalhando no ritmo dela, cada criança trabalha no seu ritmo, e aí ela consegue. E aí o professor vai ajudando, né? Ajudando cada um nas suas particularidades. Então, realmente é um desafio trabalhar com EAD. É difícil trabalhar EAD com adulto, né? Porque o EAD exige muita disciplina. Então, com criança, eu diria assim, se a gente pudesse escolher no mundo ideal, não seria o bom para fazer. Mas, como estamos nessa circunstância, a gente tem que se adaptar a esse momento. Então, a gente começou a gravar. E, cara, eu nunca tinha gravado nada, nunca tive contato nenhum com isso. Na nossa época, olha só para vocês terem uma ideia, né? Até hoje, né, um dos kits mais usados é o kit de Lego Mindstorms. E a forma como a gente imaginou para atingir o máximo de escolas possível com relação a essa questão da robótica, né, pensando que um kit da Lego é mais de R$ 2.000, era usar um software, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é um software, acho que até hoje ele existe, é um software criado por um pessoal dos Estados Unidos, uma universidade chamada Carnegie Mellon, que chama Virtual Brick. O que é esse Virtual Brick? Era um simulador virtual de Lego, do Lego Mindstorms. Então lá ele já tinha um robozinho montado, você podia pegar lá o software do Lego Mindstorms, né, de robótica, você fazia o programa ali, passava e o robô virtual realizava a atividade. E, poxa, a licença para você pegar esse simulador era, sei lá, US$ 10 por pessoa e US$ 40 para 30 computadores para uma escola. Então, poxa, se você compara, né, a questão da robótica, é muito mais em conta. A gente falou, cara, essa é uma excelente maneira de inserir a robótica na sala de aula, né? Então a gente pegou toda aquela questão lá do Virtual Brick e tal. É interessante, quem quiser buscar um pouco sobre isso, só que é pago, né? Fazia esse passo a passo, né? Me trinchava cada atividade e criou um conjunto de videoaulas, eu e meu sócio na época. E a gente nunca tinha gravado nem nada, não tinha noção de roteiro, não tinha noção de gravação, de edição, de nada. E, assim, querendo ou não, como startup, na época, apesar da gente, sei lá, tava super no estágio inicial e tudo mais, a gente até teve uma estrutura, né? Então, a gente pensou assim, tinha um colega nosso que editava vídeos e tudo mais, e a gente, como é que a gente fez na época? A gente começou a criar roteiros das aulas, a gente escrevia exatamente o que a gente ia falar. Então era tintim por tintim ali. E quem gravava era eu e meu sócio na época. E aí, beleza. Como a gente trabalhava num espaço que é numa área comercial aqui de Brasília, não dava para gravar durante o dia porque era barulho de gente correndo, barulho da rua. Então a gente tinha que gravar de madrugada. Então era muito, muito complicado. O nome do software é Virtual Brick, B-R-I-C-K, Virtual Brick. Nem sei se existe, só foi curiosidade mesmo. E aí a gente tinha que gravar de madrugada. E cara, eu não gosto de fazer coisas de madrugada, eu prefiro acordar às 4 da manhã do que ficar até 2 da manhã trabalhando. A gente ia lá, era uma sala fechada, onde tinham 2 holofotes muito quentes apontando pra gente, e a gente fazia a parada decorada. E assim, gente, os primeiros vídeos, na verdade todos os vídeos dessa sequência são ridículos. Ridículos. É muito tosco, é muito feio. Eu falo travadão, olá, meu nome é Luan, bem-vindo a essa aula de robótica. A gente vai se divertir muito. Então assim, zero naturalidade. Por quê? Porque, cara, tava começando ali, né? Então a gente criou essas videoaulas e tudo mais. E assim, uma outra coisa que era difícil também, que a gente queria decorar parte por parte. E eu... geralmente nessas gravações eu gravo sem óculos, né? Eu sou míope. E se vocês verem, ele dá reflexo, né? Então numa gravação ali eu prefiro gravar sem óculos, né? Então até na gravação da Semana da Robótica às vezes eu fico sem óculos e tudo mais. Se eu coloco no ângulo certinho, ela não tem tanto reflexo.
Mas nas lives eu prefiro ter o óculos e tudo mais. Então, assim, eu tinha que. A gente tinha um notebook, aí eu esquecia a frase, aí eu olhava pro notebook, lia a frase, voltava e falava. Então, assim, se você vê os cortes do vídeo, até minha cara fica meio que mexendo, assim. Então, assim, vídeo assim, não é toscão. Se você visse hoje, você ia entender, os alunos iam aprender e dava certo. E eu vou até falar sobre isso depois. Mas, primeiros vídeos ruins, vídeos fracos, vídeos, poxa, mal desenvolvidos e tudo mais. E assim, a gente ficou lá tentando, né, passar para as escolas e tudo mais, tentar mostrar essa ideia de que a robótica podia ser realizada à distância, né? E assim, foi muito difícil, na verdade a gente não conseguiu vender nada para ninguém, porque essa questão, né, de o aluno aprender só pelo computador, mesmo treinando os professores, não foi algo que era cativo, a gente era ainda muito novo, mas esses foram os meus primeiros passos. E assim, por que eu tô contando essa história? Eu comecei, eu tinha uma certa estrutura, mas o que aconteceu depois? A startup acabou, né? Cada um foi pro seu canto, foi desenvolver seus projetos pessoais. E eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Esse negócio de ensino mão na massa, de educação faz muito sentido. E eu quero continuar fazendo isso. Só que não tinha mais equipe. Então até aquela coisa tosca que a gente fazia, eu já não tinha equipe, não tinha nada. E aí tive a oportunidade, né, de fazer os outros cursos online, comecei a desenvolver os outros cursos online, né? Na verdade, o curso que realmente foi pela primeira vez pro ar foi o Scratch para professores. E aí eu tô falando de, poxa, 1 ano e meio depois, né? E eu aprendi algumas coisas na jornada, né? Então, assim, na verdade, eu fui mudando várias estratégias no meio do caminho. A primeira é que, assim, eu comecei a perceber que se você quanto mais você se prepara antes de gravar, melhor essa gravação, né? Melhor ela vai acontecer. Tentar não ler um roteiro, tipo assim, tentar decorar um roteiro, senão você fica muito maquinal, você fica muito travado, então isso não rende muito. Que mais? Então foram coisas que eu percebi. Mas ao longo dessa jornada, acabei aprendendo a fazer tudo, né? Acabei sendo o cara, para não dizer, na época, em várias vezes, inclusive, o meu cunhado, ele filma e tal, então ele gravava, mas eu que editava, eu que fazia o conteúdo, eu que subia na plataforma, sem contar, no meu caso específico, tem toda a questão de divulgação, de alimentação de rede social e tudo mais. Então, assim, era complicado. Então, no Scratch para professores, que foi realmente o primeiro curso online que foi pro ar, era essa jornada. Eu gravava com meu cunhado, fazia todo o roteiro antes e tudo mais. Aí nessa época eu usava um teleprompter. Então, quem não sabe, teleprompter é tipo uma... fica na câmera a questão do que você vai falar, exatamente o que você vai falar, que é muito utilizado, poxa, nesses pronunciamentos oficiais de político, jornal, tipo Jornal Nacional, tudo usa o TP, né? Que o pessoal fala. E a gente aprendeu a fazer um TP caseiro. Então eu pegava um tablet e aí tem como você aprende isso na internet. Aí tem um negócio que refletia lá e tal, e eu conseguia fazer essa coisa com o TP. Ainda tinha um pouco de artificial, mas dava para desenrolar ali. Então todos esses textos eu fiz em TP. E eu editava. E editar é uma coisa que dá muito trabalho, inclusive. Lá mais pro final eu vou dizer como é que eu faço, né, para otimizar esse processo, pra gente não perder tanto tempo com a edição, tá? Então fica aí, segura aí. Se essa é a sua dor no momento, eu vou falar mais sobre isso. E aí fiz, cara, quando eu fiz todo o conteúdo dos Scratch Professores, editado e tudo mais, deu em torno de 3 horas de conteúdo. Eram vários videozinhos pequenos, de 10 minutos, e mais ou menos, né? E eu editava e tal. E, cara, editar é uma coisa que demora muito tempo, né? Só pra você fazer um trabalho... Eu não sou um bom editor de vídeo, não é a minha grande habilidade, mas a edição de vídeo, ela demanda. Um vídeo pra deixar ele ok, um vídeo de 10 minutos demorava 1 hora, mais ou menos. Então, assim, pra você cortar, pra você estruturar, deixar mais ou menos, é algo que demanda muito tempo. Isso, assim, mesmo você já tendo um conhecimento mais operacional da parada, né? E assim, beleza, então foi assim que aconteceu no Scratch para professores, deu certo e tal. Quando eu fui pro outro curso, né, que era o Arduino do Bloco ao Código, eu aumentei muito a quantidade de conteúdo. Então, eu acho que as sacadas de agora
vão te ajudar mais do que qualquer outra coisa que eu falei até o momento. Então assim, eu tô trabalhando sozinho, eu edito. Quando eu fui fazer o curso do Arduino do Bloco ao Código, eu tinha muito conteúdo. O curso do Arduino do Bloco ao Código tem muito conteúdo. Ele tem mais de 3 vezes mais conteúdos que o Scratch para professores. Então, o Scratch para professores tinha 3 horas. Quando eu somei as horas do Arduino do Bloco ao Código, dava 10 horas de conteúdo. 10 horas de conteúdo. Mas eu vou dizer o que eu fiz. O que eu fiz? Nas 3 primeiras turmas do Arduino do Bloco ao Código, eu fazia assim. Eu falava, gente, vai abrir as turmas e tal. Quem é aluno vai saber e vai se identificar com o que eu tô falando. Eu falava assim, ó, a gente vai ter aulas online e ao vivo. Então, usava a plataforma do Zoom, né? Que na época não era tão conhecida das pessoas, mas hoje já é mais conhecido, né? Cada um já deve ter ouvido falar no Zoom. Eu paguei o Zoom, que é $15, né? Não mudou. E aí eu falava assim para as pessoas entrarem, sei lá, 8 da noite, era terça e quinta, 8 da noite. Falava, gente, entra online ao vivo. Eu preparava o conteúdo e gravava. Você tem como gravar lá no Zoom, né? Você grava a sua captura de tela. Inclusive eu tô gravando no computador, aqui do lado também, no Zoom, como backup. E gravava a aula. Qual é a diferença de fazer isso? Eu não precisei editar nenhuma aula. Eu dava aulas online ao vivo e não precisava editar. Por que eu não editava? É uma aula ao vivo. Então, assim, a gente, quando vê um vídeo, quando vai editar vídeo e tudo mais, a gente vai ser muito perfeccionista. Porque você vai gaguejar, você vai ficar pensando, não sei o que, você vai dar aquela hesitada. Então não vai ser um vídeo agradável e tranquilo de ver. Né? Na sua sala de aula você erra também. Só que isso passa batido. Eu não estou numa linha de discussão com vocês extremamente linear agora, né? Então, se eu pegasse esse vídeo, dava para editar várias coisas para deixar ele bem enxuto. Só que eu optei e falei, gente, a aula era online ao vivo. Só que eu gravava, porque nem todo mundo podia ver, né, naquela hora. E a pessoa às vezes queria rever a aula e tudo mais. Então eu deixava online ao vivo. E isso me poupou muito tempo. Entendeu? Ó, a Daniele foi aluna nossa, né? Muito bom, Daniele. Então, assim, você tem a aula lá pronta para as pessoas assistirem e você não precisa se preocupar com edição. Porque eu acho que uma das grandes dores do professor agora, com essa coisa de AD, eu não sei nem editar, e aí meu vídeo tá ruim, e aí eu começo a falar, e eu gaguejo. Se você tá falando ao vivo, você vai desenrolar. Entendeu? E uma outra coisa que eu fazia também, faço ainda no Zoom, quando eu fazia minhas aulas, era assim, era preparar a aula e eu fazia uma apresentação de slide, de PowerPoint. Então eu compartilhava uma tela. Então eu não precisava ficar, sei lá, lendo um roteiro e tudo mais. Eu compartilhava a tela com as pessoas, né? E aquilo me guiava e eu conseguia bater esse papo. E as coisas saíam de formas mais fluidas. Então, assim, 2 grandes dicas do que eu passei que pode fazer sentido para você desenvolver suas aulas. Ao fazer aulas online ao vivo, você pode até gravar essa aula, mas não precisa preocupar com edição. E você pode até interagir com os alunos, interagir com o pessoal e tudo mais. E você usar apresentações, às vezes, para te guiar. Entendeu? Vamos supor agora. Agora eu tenho várias coisas para falar para vocês. Vocês acham que eu decorei tudo, né? Mas quem estiver muito atento vai perceber que eu tô olhando um pouquinho pro lado. Eu tô com o meu computador aqui, eu tenho mais ou menos um roteirinho. Só que isso aqui demanda um certo treino, né? E, enfim. Então, assim, é essa estrutura. Hoje, aí, por exemplo, como é que eu fiz esse ano? Esse ano, como eu tô lançando muitas turmas, né? A gente tem 2 turmas rodando de Arduino, né? A turma 1 e a turma 2 de 2020. Não dava para ficar nesse esquema de aula ao vivo e online. Então agora eu gravo, mas eu já tenho minhas aulas prontas. Então, assim, são aulas que eu já fiz, que eu já testei. E aí flui muito mais rápido. Hoje, para eu gravar uma aula, eu, assim, treino, leio, releio, reviso. Mas é basicamente ligar o botão de REC, gravar direto, né, compartilhar e depois subir para a plataforma. Tem poucos erros. E aí, assim, aí uma outra dica, né? Acho que alguém falou que usava Adobe Premiere, vou falar de alguns softwares. Mas, gente, acho que a maioria aqui não manja de edição de vídeo, né? E a dica que eu dou de edição de vídeo é YouTube. Eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube tem um editor de vídeo.
Então, assim, por exemplo, aconteceu muito agora na turma um de eu errar, assim, às vezes errava, às vezes dava algum travamento, algum erro mais grave. Não era só um erro de gesticulação, de alguma coisa assim. Era um erro grave que eu ficava vários minutos, era um problema técnico e tudo mais. E então ia ficar muito tosco, né? Ter um vídeo assim rodando. E lá no YouTube, quando você entra no YouTube, eu não sei se vocês já baixaram, já colocaram vídeo de vocês no canal do YouTube, mas é muito tranquilo. Você chega lá no seu canal, você tem um canal do YouTube, você coloca lá em cima, tem uma setinha, né, de subir o vídeo. Quando você sobe o vídeo, você pode entrar no o YouTube Studio. Então você clica lá no seu rostinho, você coloca lá YouTube Studio. E lá, aí no lado esquerdo, você tem uma aba de vídeos onde estão todos os seus vídeos. Quando você clica lá, você clica em um vídeo, você tem acesso a todos os seus vídeos. Quando você clica em um vídeo, aí você olha de novo na aba esquerda, tem lá editor. Então você não precisa instalar editor, não precisa fazer nada. Tem um editor lá do YouTube. E aí você pode ver lá o vídeo que você já subiu no YouTube e cortar aquilo que não te interessou. Então você já sobe o vídeo para o YouTube. Fiz isso hoje. Eu estou fazendo aula para uma instituição assistencial onde eu dou aula de robótica. E aí eu editei no YouTube. Tinha uma parte lá que deu uma errada e eu editei no próprio YouTube, né? Eu não vou ensinar em detalhes para vocês, mas vocês podem ver como editar no YouTube e tudo mais. O que esse editor faz? Ele só corta. Então assim, falei uma bobeira, eu posso cortar. Numa edição de vídeo, vamos dizer assim, mais profissional, o que você pode fazer? O que é bom fazer até, né? Assim, mas vai depender se você precisa disso ou não. É você fazer o vídeo, né? E você pode sobrepor. Então, gente, olha, vamos dar uma olhada no vídeo tal. Aí você sobrepõe e coloca o vídeo por cima. Então o vídeo ele funciona em camadas. Vai ter o seu vídeo, né? E o seu vídeo é embaixo o seu áudio. Aí você pode colocar em cima uma camada, uma imagem, um outro vídeo e tudo mais. Você coloca aí por cima. Mas isso é até mais complexo. E eu sinceramente acho que nas circunstâncias de agora, a não ser que você queira fazer uma coisa elaborada, não é o caso. Eu acho que vamos dizer assim, a ferramenta básica que vocês precisam hoje é corte. E corte você faz no YouTube, então não precisa baixar nada, nem nada. Aí vocês pesquisam um pouquinho, vou deixar um pouco de exercício para vocês procurarem e tudo mais. Então o próprio YouTube Studio tem o seu editor e vocês podem baixar e cortar aquilo que precisa. Então assim, tem algumas coisas que são importantes para vocês verem. Por que eu estou compartilhando isso? Algumas pessoas falaram pra mim, quando eu mandei lá o formulário de perguntas, né? O que tá fazendo você sofrer com a questão do EAD e tudo mais. E a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho muita... Como vencer a vergonha da câmera? Como vencer a vergonha do microfone? E tudo mais. E assim, tem algumas coisas que a gente tem que estar muito atento aqui. Primeiro, existe uma regra de ouro que a gente vai... Gente, essa é a frase, se eu fosse resumir a frase de hoje... feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Seguinte, a maioria de vocês, se não todos aqui, nunca gravaram vídeo, nunca editou vídeo. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não vai ficar bom. Da mesma forma que não ficou bom pra mim quando eu fui gravar lá com a minha startup e tudo mais. Vergonhoso, travado, tosco. Tosco. Então assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer é desapegar. Gente, tudo que a gente faz a primeira vez na vida é destrambelhado. Pode até não ter dado errado, mas não foi a sua melhor versão. Pensa, sei lá, seu primeiro beijo. Não foi o seu melhor beijo da vida. Foi meio travado, meio complicado, rolou, deu certo, e com o tempo você vai pegando o jeito da coisa. Andar de bicicleta. Ninguém pega a bicicleta, começa a andar e sai andando pra cima e pra baixo. Não faz, aí cai, aí levanta, aí você entende como é que é o sistema e depois fica automático. Então desapega disso. Desapega de achar que vai ficar bom, desapega de, eu vou tirar todos os detalhes. Gente, vai dar errado. E não é dar errado, é fazer o seu melhor. É fazer o seu melhor, mas saber que não vai ser, poxa, incrível, que vai ser top, que você vai ser o próximo youtuber. Entendeu? Então tem uma pesquisa muito interessante que eu gosto muito de falar, já comentei aqui nas lives. Tem um livro chamado Art and Fear, do Dave Bayles,
E lá em determinado momento ele fala de uma pesquisa de um professor de artes, né? E qual foi a pesquisa que esse professor fez? Esse professor ele dividiu fez experimento com 2 grupos. No primeiro grupo, eles falaram assim, olha só, gente, a gente vai fazer, vocês têm 3 meses para fazer o melhor vaso de argila que vocês quiserem, assim, que vocês puderem fazer. Então, em 3 meses vocês têm que entregar o melhor vaso de argila que vocês tiverem. Beleza? Beleza. Então, grupo 1, 3 meses para entregar o melhor vaso de argila. Grupo 2. Grupo 2 é o seguinte, vocês vão fazer 50 pounds. 50 pounds, né, que seria tipo libras, daria, que é aquela medida americana, né, daria uns 22 quilos. Então vamos falar de 20 quilos. A gente colocar 20 quilos, você tem que entregar em 3 meses 20 quilos de vaso de argila. Então você vai fazer um monte de vaso de argila, não precisa ser bom não. Você vai fazer 20 quilos. Vai fazer 20 quilos de vaso de argila e vai me entregar depois de 3 meses. O que o professor viu depois dos 3 meses? Quem tinha feito os melhores trabalhos? Quais eram os vasos assim que, digamos, eram as obras-primas? Os que procuraram fazer perfeito ou os que fizeram mais? Os que fizeram mais, que queriam fazer 20 quilos, que não estavam preocupados com perfeição, tiveram os melhores vasos. Art and Fear. Art and Fear. É porque eu não vou anotar aqui, porque senão eu vou perder aqui meu fluxo, Ivan. Então, esse experimento social é o que indica essa história do feito é melhor que perfeito. Você não vai fazer bem o seu primeiro vídeo. Você talvez não faça tão bem o seu segundo vídeo. Depois, você vai fazer isso naturalmente. Então, olha só, por exemplo, eu já gravo há muito tempo, gravo aulas há muito tempo. Ano passado eu comecei a entrar mais forte nessa questão de live. E aí eu fazia uma live por semana. Toda sexta-feira eu fazia uma live por semana. Aí quando chegou em janeiro, eu tentei fazer 2 lives por semana, né? E acho que esse é o meu modus operandi, 2 lives por semana. E agora eu estou fazendo 20 lives, né? Lives todos os dias, segunda a sexta. Não é trivial pra mim. Talvez você esteja achando, poxa, mas o Luan até que é desenrolado, ele consegue falar em frente à câmera. Mas, gente, eu não comecei hoje. Eu não comecei hoje. Então, assim, para de se comparar com quem já está executando há muito tempo. Compara com você. Você que tem que estar... Cada um está correndo a sua própria maratona. Entendeu? Então não se exige muito. E foca em entregar conteúdo. Foca em entregar conteúdo. Foca em fazer o melhor conteúdo possível para os seus alunos. É lógico, tenta editar e fazer um conteúdo que não seja muito, sei lá, porco e tudo mais. Mas assim, foca em entregar. Foca em fazer os 30 quilos, ou os 20 quilos de argila. Entendeu? Então eu acho que é isso que é o mais importante. Como é que você perde o medo? Você perde o medo executando. Você perde o medo fazendo. Você perde as coisas... Então, assim, fazendo. Por exemplo, por que... Imagina só. Eu tô fazendo essas 20 lives, segunda a sexta. Voltando até a história do ao vivo. Se eu fosse preparar um roteiro... Eu preparei um roteiro, mas se eu preparasse um roteiro certinho... Gente, nossa, todo dia eu vou lançar um vídeo novo. E fosse... passar pra vocês, eu ia ter um trabalho do caramba pra fazer isso. Por isso que eu vou voltar de novo à tese das aulas ao vivo. Por que eu faço live? Porque é muito fácil fazer. Assim, a operação da live é muito mais fácil. É só ligar e tudo mais. Eu posso errar, eu interajo com cada um e tudo mais. E eu tenho um norte, eu tenho mais ou menos um planejamento, né? Tipo assim, do meu ponto inicial pro meu ponto final. Mas eu não preciso tanto preocupar com a edição. Então, se vocês tiverem possibilidade de fazer isso, se tiver a possibilidade de fazer ao vivo, é melhor, porque vocês não preocupam tanto com essa questão. E, gente, não precisa de super infraestrutura. Não precisa. Olha só, eu vou ver se eu consigo filmar aqui o meu super estúdio. Ó, esse aqui, gente, é meu apartamento. Cara, é um ovo, é muito pequeno. Eu tive que ajustar o sofá pra vir pra cá. Eu só tenho essa luz aqui. Tem uma luz ali que deixa a luz melhor. Mas, gente, a infraestrutura é essa. Ligou, fez e tudo mais. E muita gente já me acompanha e gosta dos meus vídeos e tal.
Então, assim, se você tem condição de fazer bem, faz bem. Cara, tem um estúdio. Se você tem gente pra editar pra você, maravilhoso, lógico. Ah, gente, não vamos entregar qualquer coisa. Mas cuidado, né? Cuidado que com isso. A Valdenice falou que o som tá baixo. Que estranho. Não sei por que tá acontecendo, mas obrigado pelo feedback. Isso é porque hoje eu tenho um celular até bom. Antes eu só fazia pelo notebook. Quem olhar ali no Instagram vai ver uns vídeos que a qualidade do vídeo tá piorzinha. Então é isso, sabe? Tá tudo tranquilo, né? Deve ter sido uma coisa pontual. Mas beleza, valeu pelo feedback, gente. Então, assim, o medo é esse, gente. É a execução, vai lá e faz. E assim, já adiantando o que a gente vai falar amanhã, né? Que amanhã eu vou focar mais na questão dos recursos, que foi uma outra grande dor que o pessoal falou. O pessoal falou assim, poxa, não é todo mundo que vai conseguir entrar numa videoconferência. Né? Muitos alunos de escola pública não têm uma internet bacana e tudo mais. Então, como é que você faz isso? É o assunto de amanhã. Mas até adiantando isso, uma coisa que também dá pra fazer, você não precisa... Gente, volto ao assunto de ontem. Talvez um dos maiores erros que a gente cometa no EAD... é porque eu cheguei mais perto. Um dos maiores erros que a gente comete no EAD é tentar replicar esse modelo para a sala de aula. Replicar o mesmo modelo para a sala de aula. E a gente precisa fazer isso. Então, sei lá, se o seu aluno, você não tem acesso a um Zoom, ao Google Classroom, não sei o quê, cara, tenta usar o WhatsApp. E no WhatsApp, grava uns vídeos de 2 minutos. Grava um vídeo, assim, só dando uma instrução inicial, falando alguma coisa e dando a execução pro aluno. Gente, usa a internet ao seu favor. Eu tava vendo ontem, no feed do Instagram, que a Fundação Lehman vai dar um apoio mais para alguns youtubers, né? Não youtuber, mas tem uma parte do YouTube que chama YouTube Edu. Que é uma parte onde você encontra só canal de educação. Né? E tem pessoas que já executam há muito tempo. O YouTube Edu não é de hoje. E no YouTube Edu já tem várias aulas prontas. Então, aula de física sobre cinemática. Gente, vamos otimizar o processo. Já tem uma aula pronta sobre cinemática. Se você vê que falou tudo na essência que você precisa, fala, gente, olha só, esse aqui é o link da aula que já está lá no YouTube. E aí você complementa com o que você precisa. Não vamos reinventar a roda. Entendeu? Então você pode passar isso pro aluno, então passa PDF, não sei. Mas já tem vídeos prontos, então às vezes não precisa estruturar toda a aula, não precisa fazer todo esse passo a passo. E aí você grava uma coisa que for mais particular sua, uma mensagem que você queira trazer. Entende? Então, essas são dicas boas também, de usar o que já existe, né? A gente não precisa reinventar a roda, tá? Então é isso. Queria deixar algumas dicas para vocês também. Por exemplo, eu falei muito do YouTube, que é uma ferramenta para ferramenta de edição. Tem uma outra ferramenta que é bacana, nunca testei, mas eu vi alguns vídeos, parece legal, que é a Screencastify. Esse eu vou tentar escrever, porque senão não vai ser tão fácil de usar. Gente, pesquisa sobre isso aqui, que aí ela é boa, que você consegue compartilhar sua tela, e você consegue editar e tudo mais, é gratuito. Então, agora é a hora de vocês pesquisarem, né? Então vai lá, tem vários tutoriais na internet, tá? O Screencastify é uma boa. Tem um que é de celular, que só funciona no celular, que é o InShot. Então, InShot tem muito formato gratuito, ele fica lá com a logo dele, mas... então usa lá o InShot também, é bacana. E aí, então assim, não precisa... De novo, né? Alguém falou de Adobe Premiere. Eu uso hoje Adobe Premiere. Mas não começa por esses softwares de edição, se você for editar. Não começa por isso. Começa por esses simplesinhos. Né? A única coisa que você quer fazer é cortar as coisas que estão bobas. Entendeu? Se você quer compartilhar uma parada, anota e coloca assim, sabe? Usa essa gambiarra mesmo. Mas para você entregar, focar no que você pode entregar. E aí, lógico, você podendo usar e tudo mais. Então, assim, quero fazer aulas mais elaboradas, quero fazer umas edições legais, estou com tempo para isso. Aí eu indico o Adobe Premiere. Né? O Adobe Premiere realmente é o avião aí da nossa
da questão da edição de vídeo e tudo mais. Se você quer usar também a questão da compartilhamento de tela, o Screencastify faz, mas tem um outro software gratuito que eu uso que é muito bom, que é o OBS Studio. Então, enfim, o Camtasia, eu nunca usei o Camtasia. Mari falou agora do Camtasia, o Camtasia é bacana também. Mas, gente, se eu indico alguém que trabalha com educação tecnológica, pô, isso é vago, depende. Mas assim, não tem, mas depende também do que você quer. Se é programação, se é trabalhar com Word, enfim. Bom, mas gente, eu acho que a regra mais importante daqui, a frase, pra gente fazer isso, pra gente focar e encerrar isso aqui, é o feito é melhor que perfeito. Né? Faz ruim, é a nossa lei dos 20 quilos, né? Poxa, então eu tava falando das lives, né? Eu tô fazendo live todo dia, já é meio... Não é tão confortável, mas aí vai ficando mais fluido, vai ficando mais tranquilo de fazer. Então, eu vou fazer todos os dias e vai ficar mais fácil do que era antes, né? Então as primeiras vai ser mais travadas, as outras vão melhorando. Deixa eu ver o que mais, se tinha mais alguma coisa pra eu falar pra vocês. Acho que é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que o pessoal fez alguns comentários aqui, então mandem as dúvidas antes da gente encerrar. O professor Martins queria alguém para fazer uma vinheta para um canal de aulas. Uma vinheta... Olha, eu sei que o Premiere faz, eu não sei fazer vinheta, né? Depende muito, às vezes uma vinheta que você faz é só você pegar uma tela preta e colocar o título, só isso aí já faz muita coisa. Mas eu não sei tem softwares bons pra fazer isso, eu não vou conseguir te indicar um bom não. Aí a Zuma falou que a live foi bacana e tal. Bom, gente, a informação que eu tinha pra compartilhar com vocês é essa, tá? Desapega, fica tranquilo, executem as coisas de vocês, espero que tenha ajudado. Nome do livro... Deixa eu procurar aqui. Art and Fear, né? Pera aí, deixa eu... Art... Ai, meu Deus. And Fear. Tem um nome maior, tipo Art and Fear, tem não sei o que, mas tem mais... tem um subtítulo e tal. Mas acho que isso aqui, se vocês mandarem um Google, vocês conseguem, tá? Editor de vídeos... Não, rapidinho, Felipe. Qual é o melhor editor de vídeo para colocar no YouTube? Não é melhor de editor de vídeos para colocar no YouTube. Assim, só para entender o contexto. É assim, ó. Você grava um vídeo, tá? Gravei um vídeo. Beleza. Aí, eu edito esse vídeo. O que é editar o vídeo? É cortar, é tirar e tudo mais. E aí você sobe pro YouTube. Então, a edição de vídeos... é antes, né? Então eu falei de alguns aqui, né? Não sei se você estava antes, mas falei o próprio YouTube tem lá dentro um editor. No YouTube Studio você tem um editor e você já pode cortar. Então ele é muito simples, ele é fraco, ele não faz muita coisa, mas ele corta ali. Você tem um InShot, tem um Camtasia. Então são alguns para você começar e depois um nível mais avançado, o Adobe Premiere. Deixa eu ver... Interessante fazer livros com Broma Keys, obrigado. Gente, é isso aí. O que acontece? Então a gente vai encerrando por aqui. Brigadão por todo mundo. Quarta-feira, amanhã, todos os dias, a gente começa pontualmente às 5. Então já chega antes, tá? Já chega às 5 horas. Teve alguém que falou comigo, acho que foi até a Vani. Falou, poxa, não começou ainda, mas faltava 2 minutos no meu celular, mas eu começo pontualmente 5 da tarde, tá bom? Então amanhã a gente vai falar sobre como trabalhar com os recursos escassos, né? Se você tem escassez de recursos, o que você pode fazer, o que está no seu alcance para trabalhar com isso aí. Eu vou encerrar aqui e uma coisa que eu vou pedir para vocês, eu vou colocar uma foto no feed, uma foto minha no feed, e eu quero depois que vocês coloquem lá nos comentários qual foi o seu maior aprendizado hoje, beleza? Eu vi que a galera gostou, mas é legal pra mim saber qual foi o seu maior aprendizado, beleza? Então é isso aí, gratidão por todo mundo que tava aqui, e amanhã tem mais, 5 da tarde. Chega cedo e chama todo mundo, beleza? Felipe, viu, Felipe? Felipe perdeu o horário porque tá em Vegas, 4 horas de diferença. Então, Felipe, já se ajusta, amanhã a gente vai estar no mesmo horário aqui. Então pensa no horário que tá em Vegas aí. É 5 da tarde agora no Brasil.
E já se agenda que amanhã a gente continua, beleza? É isso aí, gente. Valeu, grande abraço.